Olá, alma querida. Hoje é um dia triste. Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, o dia em que chorei. Ao ler a mensagem logo cedo, quando a benfeitora Marta, pela psicografia de Marcel, sempre antenada com os fatos da atualidade, nos traz uma mensagem que vai falar sobre a guerra. E aí, nesse momento em que o planeta Terra se apavora com o prenúncio de um ataque de países irmãos que invadem um ao outro, gerando terror, pânico nas pessoas, indo de encontro ao movimento que nós estamos almejando, que é da regeneração do planeta. É uma pena isso. Mas, infelizmente, nós somos o que somos pelo nosso egoísmo, pela nossa incúria, pela incapacidade de trabalharmos as virtudes, né? Que é daquilo que poderíamos ser e geraríamos um planeta regenerado. Mas vamos lá. A gente vai dizer o que ela nos diz ao sabor da nossa própria emoção. Quando ela fala assim: de tempos em tempos, a humanidade se vê atingida pelo rufar dos canhões e o silêncio das noites estreladas é interrompido pela metralha apavorante, gerando medo e inquietação. O sinistro espectro da guerra nunca abandonou a convivência com as criaturas humanas. Quando se estabelecem no seio das coletividades alguns anos ou décadas de paz, surge a turbulência, a falta de diálogo e as baionetas deixam os quartéis assaltando os campos cobertos de flores, espalhando o bafio pestilento da mortandade sem medida. Situações que a diplomacia poderia solucionar na base do diálogo acabam resvalando para os campos de batalha, onde os instintos passam a predominar, enlutando famílias e destruindo as mais belas construções da arte e estética humana. A paz sofre o revide da arrogância. O silêncio faz-se troada selvagem. Os pássaros emudecem diante dos obuses destruidores. Fecham-se os teatros e cinemas. A arte empalidece diante da tragédia do cotidiano. Cerram-se as portas de respeitáveis bibliotecas e o livro sai das mãos que agora empunham rifles e granadas de estilhaço. Em vez de alegres ônibus escolares levando a meninada feliz para as escolas, o som patético de caminhões e tanques se faz tomar o asfalto, transportando soldados que vão matar e vão morrer. Em cerca de 3.500 anos de história, vivemos apenas 3 séculos sob a bandeira da paz. Somos, inegavelmente, uma sociedade violenta, ainda tendente a resolver disputas políticas e escaramuças ideológicas na base do míssil e do artefato nuclear. Se intimida o outro pelo número de ogivas em estoque. Os gastos anuais das mais militarizadas nações da Terra superam trilhões de dólares, recursos que nunca chegam para as regiões áridas, desprovidas de água potável, jamais aparecem nas escolas caindo aos pedaços, nem erguem safras nos campos vazios. Mentes brilhantes da engenharia, da estratégia e da logística são realmente remuneradas para pensar em estratégias de como solapar a força do adversário. Poderiam estar em sala de aula, desidratando a ignorância, esculpindo o caráter de alunos rebeldes e indóceis, estruturando um novo tempo na educação e na ciência. E quando o rastilho da pólvora cessa sua ação nefasta e os armistícios são assinados entre pompas e circunstâncias, o legado que se tem são hospitais cheios de feridos, mutilados, órfãos e viúvas buscando recolher os pedaços da esperança perdida, retomando a vida sob amarguras intraduzíveis. Até quando elegeremos a guerra como alternativa infeliz
para equacionar litígios de território ou poder político. O custo da paz é tão baixo, o preço do conflito é tão alto. Numa época de tanta ciência e tecnologia, onde o céu não é mais o limite para a curiosidade do ser pensante, alçamos ao espaço artefatos de última geração, buscando averiguar se outras civilizações existem além da humanidade. Sondamos o cosmo em busca de vida extraterrestre. E quanta vida na Terra, suplicando por viver modestamente. O operário, que já não pode ir para a fábrica, destruída pelo míssil balístico de alto poder destrutivo. A casa em escombros, que a aviação militar reduziu a pó. O asfalto machucado pelas esteiras de pesados comboios militares. O uniforme escolar pendurado num canto, enquanto o fardamento de combate toma conta das ruas. Prédios em silêncio, artistas e poetas de garganta emudecidas pelo medo ou caladas, em definitivo, pela morte. Universidades fechadas e estudantes em fuga. Senhor, vem outra vez ao mundo ensinar-nos a parábola do filho pródigo ou do bom samaritano. Nos conta uma vez mais a saga do semeador que saiu a semear. Nos reúne na Cafarnaum de tuas doces tertúlias e nos aquieta o instinto belicoso. Orienta-nos como pescar almas perdidas ou convulsionadas na ufania das transitórias honrarias terrestres, as encaminhando para as dúlcidas vibrações de tua mensagem libertadora. Nos reafirma uma vez mais que somente o cultivo da paz poderá fazer do planeta um lugar melhor para nós e para nossos filhos. Agora que te ouvimos, permite que saiamos pelas áridas paisagens do coração humano, colocando uma flor em cada fuzil, uma rosa em cada canhão, convertendo tanto ferro em preciosos arados. E que, à noite, possamos repousar no chão do mundo, sem receio que as estrelas sejam apagadas pelo cogumelo atômico. Senhor, se ainda confias nos homens e nas mulheres, envia um sinal. Precisamos com urgência voltar a ouvir Mozart, Beethoven, Schubert, Debussy, Brahms, Verdi. Assim seja. Eis a mensagem da benfeitora Marta, nesse dia fatídico, 25 de fevereiro de 2022, que ele seja apagado da história, com armistício entre essas nações, e que ela possa perdurar por muitos séculos, e assim possamos, quem sabe, almejar o mundo regenerado, tão sonhado, tão esperado, e a cada momento nós vemos os flagelos destruidores e as guerras retomando. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas melhores. Faz de nós instrumentos de Tua paz, que possamos nos desarmarmos e nos amarmos, como filhos de Deus que somos, e é com Ele que podemos contar, para que a paz possa reinar. Sê conosco, Jesus. Protege as nações que estão envolvidas nesse embate, que pode ser de proporções jamais vistas na história. Que os bons amigos espirituais nos protejam, ilumine as consciências desses homens que vivem esses tipos de belicosidade na alma, que possamos fazer o caminho de volta como filho pródigo, retornando ao teu regaço, para que assim possamos gozar da bem-aventurança e da harmonia possível de ser vivida ainda aqui. Que Deus seja conosco, paz no mundo, paz na terra, aos homens e mulheres de boa vontade. Que assim seja, meus irmãos.